para sempre seja louvado. Espero que não tenha mais nenhum carro atrapalhando, né? Mas, de uma certa forma, é bom que nós estamos aqui, né? E que bom que Deus nos chamou. Mas uma dica, né? Quem sabe você vem de Uber, você ajuda outras pessoas, né? Que estão trabalhando, né? Pode ajudar, não deixe de vir por causa disso. Meus irmãos, minhas irmãs, pensando na liturgia, né, com muito carinho, lendo os textos sagrados, hoje eu queria nos chamar a nossa atenção e eu quero partir do princípio de uma conversa que eu tive com uma pessoa. Eu estava tentando buscar na minha cabeça quem era e não consigo me lembrar. Mas eu vou situar a conversa e vocês vão me entender a partir daí a história, né, que lemos na primeira leitura. Hoje em dia, nós temos vivido tempos diferentes. Por exemplo, quando alguém adoece, acaba que o recurso é ir para o hospital e muitos de nós temos acesso, graças a Deus, ao hospital. E nós não temos testemunhado ou visto mais as pessoas falecerem em casa. Não é tão comum, é ou não é verdade? Muitos aqui nunca viram ninguém morrer. Antigamente, o que acontecia? As pessoas ficavam doentes em casa. E muitos viam a pessoa falecer ali. E era naquele ambiente que se dá partilhas de alma e de vida. Porque, sobretudo, famílias cristãs têm nessa hora derradeira, né? Os antigos chamavam hora derradeira, hora final, né? Essa oportunidade de conversar sobre assuntos importantes, de transmitir, quem sabe, aquele último ensinamento, sobretudo quando nós falamos de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, ou até mesmo a possibilidade das reconciliações que não foram feitas em vida. O ambiente frio de uma UTI, temos muitos cuidados, graças a Deus, e louvado seja Deus pelos médicos, pelos enfermeiros, todos que trabalham lá e cuidam dos nossos doentes, sobretudo com muito carinho, né? Porque não é fácil, mas a gente já não tem mais essas possibilidades, nem todos nós temos essa possibilidade. Eu tive essa possibilidade na minha vida, de enterrar os meus pais e de segurar na mão tanto do papai como da mamãe, na última hora, no último instante. E eu posso dizer que a transmissão de algumas mensagens são de fato muito importantes, e era a partir dessa conversa que a gente tinha que eu me lembrava de Davi. O que ele está tendo aqui? Uma conversa com Salomão, uma conversa no fim da vida, no último instante da sua vida. E o que ele diz para Salomão? Primeira coisa, ser homem, porta-te como homem. Na verdade, aqui Davi está dizendo a ele para viver a hombridade, aquilo que é próprio do humano. E aqui é a convocação, de fato é essa expressão, daquilo que é humano, daquilo que é próprio do humano. O que é próprio do humano? É próprio do humano perdoar, é próprio do humano amar, é próprio do humano cair e levantar. A gente tem que entender aquilo que faz parte da humanidade, limites criaturais, mas também dons que o Senhor nos concede por causa, sobretudo, da sua graça. E aí Davi pede a ele para se portar-se como homem, como pessoa. O segundo ensinamento que ele pede: observa os mandamentos. Observa os mandamentos, ser capaz de observar a lei, não despreze a lei. A gente sabe que no final da vida Salomão deu muita bola fora, né? E aqui não vamos falar disso, mas Salomão acabou pervertendo o coração. Na verdade, as suas mulheres pagãs tiraram o coração dele de Deus. Mas houve um dia que Salomão fez uma bela oração. Ele poderia pedir tudo que o Senhor disse que iria dar, e ele pede sabedoria. Lembram disso? Então, por um bom tempo, de fato, Salomão entendeu o que o seu pai disse. E a causa de observar, a consequência de observar os mandamentos está dita nas palavras de Davi: observe os mandamentos que a vossa vida, em outras palavras, terá sucesso. As coisas irão bem para você.
E um trono, o seu filho ficará no trono, ou seja, garante a posteridade. Entenda, a fidelidade a Deus não é só para mim, mas quando nós ensinamos, educamos os nossos no caminho da fidelidade, os nossos também vão entrando nesse movimento de graça, nesse movimento de bênção. E aí eu chamo para os pais e pergunto: que legado vocês estão deixando, pais, para os seus filhos? Que legado vocês estão deixando? Às vezes a gente percebe, né? Quando a gente chega em velórios, existe grande gritaria, das duas uma. Ou a gente está num momento de histeria, ou tem coisas que não foram ditas e não foram resolvidas. Essa é a grande verdade. Pessoas que não disseram e não resolveram aquilo que precisavam dizer. E a pergunta que eu faço para você, pai, sobretudo para você, mãe: por que esperar a última hora para dar um ensinamento? Por que esperar o último momento para partilhar de algo que é do coração da alma? A gente pode ir partilhando ao longo da vida. Afinal de contas, pais, vocês são responsáveis pela formação integral dos filhos de vocês. Não terceirizem as escolas. Não terceirizem, porque, enfim, a gente oferece a escola para ter um aprendizado acadêmico, mas valores, os primeiros, se aprende em casa. A nossa casa é esse lugar, é esse ambiente. E a gente tem esse momento, né, do falecimento de Davi na primeira leitura. Quando a gente chega no Evangelho, a gente tem Jesus, que também deixa um legado para os seus discípulos, tornando eles apóstolos. Fazendo o que com seus discípulos? Enviando. Para quê? Para viver a mesma missão que ele. Jesus, ao contrário de Davi, não esperou o fim da vida para transmitir ensinamentos. Ele foi ensinando. A vida dele foi um ensinamento. De Jesus nós vamos imitar. A vida dele foi uma transmissão de conteúdos, e conteúdos que muitas vezes não precisavam ser ditos, eram vividos, eram testemunhados. Jesus é o profeta e ao mesmo tempo ele é a profecia, ele é a palavra, e ele é o cumprimento da palavra. Ele é a profecia acontecida, concretizada no meio de nós. E Jesus, ele traz essa experiência aos seus discípulos. Ele concede a missão. Qual missão? Anunciar o reino, falar do Pai. E pensando em missão, aqui eu queria propor para você também uma meditação pessoal. Você sabe qual é a tua? Você sabe qual é a sua missão? Você já fez essa pergunta para você? Porque a missão faz parte da nossa identidade, da nossa vida. Para um oriental, sobretudo para os judeus, é próprio dar um nome segundo a missão. Os pais escolhiam nome para os seus filhos para manifestar a missão deles. É por isso que Jesus é chamado Jesus, porque a palavra Yeshua quer dizer Deus salva. Eu demorei há tempos, para entender o significado do meu nome, mas eu gosto do significado do meu nome, Rafael. Hoje parece que alguém me disse que tinha um filho chamado Rafael. Pois bem, é uma missão, e eu me percebo e me identificando com a missão que a minha vida me chama a viver, a ser e a realizar, seja no seio da comunidade, o primeiro lugar que Deus me chamou, seja a minha família, e seja onde o Senhor me envia. Nós precisamos entender a nossa missão. Qual é a tua? Qual é a missão que o Senhor propõe para você? Eu queria falar de algumas missões para poder ilustrar e, quem sabe, elucidar ao seu coração. A primeira missão que você tem é a vida. Viver é uma missão. O chamado à vida é uma missão. É por isso que é inviolável o direito à vida. Porque não foi simplesmente um pai e uma mãe que quiseram, Deus quis. O nascimento é um acontecimento extraordinário. Sabe por quê? Porque só Deus cria do nada. Os homens estão brincando de Deus. E eu quero denunciar toda e qualquer
fertilização in vitro, qualquer FIV, processo. Muitos casais têm buscado pela infertilidade e isso é grave. Por quê? Porque nós temos meninos e meninas congelados em laboratório. Porque quando há uma concepção, há uma alma. E uma alma que foi criada por Deus, não por mãos de homens. Instrumentiza o material genético. Uma fecundação fora daquilo que é natural. E nós precisamos acordar, irmãos, e entender isso. A vida é uma missão. A sua vida é uma missão. Você sabia disso? É por isso que tem gente que está frustrado com a própria vida, porque não percebe que viver é bom. Viver é uma missão e a gente vai se entristecendo por tantas situações e circunstâncias que nos acontecem e a gente perde o sentido da vida. O que está acontecendo muito hoje com muitas pessoas é perder o sentido da vida. O porquê existem, para que existem. Não tem motivação de levantar a cabeça. Não tem motivação de acordar pela manhã. Tá certo que tem dias que acordar cedo é difícil, entendo vocês. Eu também sofro. Nem todo mundo acorda de manhã, bom dia céu, né? Bom dia sol, que coisa linda a chuva, está chovendo, eu vou me molhar e eu vou para o trabalho. É assim com você? Você abre a janela, pensa, está chovendo, eu podia estar dormindo um pouco mais, hoje podia ser domingo. Quem pensa desse jeito? Só eu? Pois bem, é uma luta levantar de manhã. Mas depois que a gente levanta e começa a viver, a gente pode ir no automático ou viver pode ter sentido. A gente pode fazer as mesmas coisas todos os dias ou podemos viver cada instante. Eu já falei dessa autora aqui, Catarina Duhai, eu não lembro o nome ao certo porque é russo o sobrenome dela. Ela viveu os últimos dias de vida em missão no Canadá e ela fundou também uma comunidade de celibatários, de homens e mulheres consagrados a Deus, e ela traz essa experiência na espiritualidade dela de entender a vida como sacramento, o momento como sacramento, o instante como sacramento. O que é sacramento? É sinal da presença de Deus. E aí o simples se ganha extraordinário. Jesus pediu para eles saírem de casa em casa, de porta em porta. Para você Ele está pedindo que você viva. Por um instante, coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus para alcançar a sua vida, sobretudo aqueles que perderam o sentido de vida, aqueles que não têm porquê ou para quê, estão entristecidos, adoecidos. Jesus, eu quero pedir que a tua mão agora toque nessas vidas e corações. O Senhor disse que os seus discípulos iriam expulsar os demônios, iriam curar os enfermos. E nessa hora, pela força da tua palavra, Senhor, eu quero pedir que aquele e aquela que veio a essa Santa Missa, que não tem um porquê levantar, o para que levantar, a vida dele seja restaurada. Senhor, retira os fardos que muitas almas trazem no coração, na alma, na mente, tristezas antigas, arraigadas, enraizadas, que impedem até mesmo muitos de sorrir, de se alegrar, de ter uma alegria genuína, simples, alegria de se alegrar com a chuva que cai, alegria de passar um bom café e sentir o cheiro do café. Tem gente aqui que já não tem mais prazer em sentar à mesa com os filhos, mães que já não têm aquela alegria de fazer o bolo que seu filho gosta, que a sua filha gosta, porque alguém morreu, porque alguém foi embora, partiu. A tristeza ela vai ocupando o lugar de muitos dos nossos corações e nós perdemos o sentido da vida. E Jesus, hoje eu quero pedir essa restauração para os meus irmãos. A graça da cura pela força da palavra anunciada.
Obrigado, Jesus. Pode abrir teus olhos e olhar aqui. Uma segunda missão que eu queria partilhar com você, que vinha ao meu coração, é a missão pessoal. Aquela que é irrepetível. Ninguém pode fazer igual você. Pode fazer a mesma coisa? Pode. Mas essa missão ela não pode ser outorgada a outro. Existem missões que são por um tempo. Por exemplo, missões de eleição. Um padre, quando ele está numa paróquia, ele tem um tempo de missão naquela paróquia. Por aquele tempo ele tem autoridade naquela paróquia. Ele tem uma missão. Alguém, por exemplo, que faz parte de um trabalho específico. Você não é secretária toda a sua vida, você está ali como missão. É um trabalho que Deus te deu. É um tempo. Você vai morrer secretária? Não. Às vezes você vai aposentar e espero Deus que você aposente. Entende? Por um tempo você tem um trabalho específico. Por um tempo você tem algo a realizar. É algo específico. Por um momento de vida, por um instante de vida. E você precisa executar bem. Se Deus te deu esse trabalho, conserva ele o máximo. Senão você vai ser demitido, é uma verdade. Por que as pessoas são demitidas? Quais são as causas? Ou ela não adapta ao ambiente de trabalho, ou ela não produz aquilo que os outros esperam, ou enfim, é corte de gastos mesmo, vão te demitir com salário alto, que é o que acontece, para contratar outro que vai começar a escalada dele, contenção de gastos. As empresas fazem isso. Você vai parar a sua vida por causa disso? Não. Você vai continuar vivendo. Tem gente que às vezes perde o trabalho e o mundo acaba, como se aquilo ali fosse o seu mundo. Não, é uma missão por um tempo. Por exemplo, diferente de um pai e de uma mãe, que tem uma missão inerente à forma de vida e escolha que fez. Você pode até não ter escolhido ter aquele filho, vamos dizer, acaso, né? Aconteceu, para não usar uma expressão, enfim, mas Deus quis. Você é pai, você é mãe. Existe ex-pai? Não. Existe ex-mãe? Você vai ser pai e mãe para sempre. Isso aí é inerente à sua condição, às suas escolhas. Existem missões que fazem parte das nossas escolhas. Eu sou padre, faz parte da minha? Quem escolheu? Deus. Mas eu respondi. O chamado é uma vontade de Deus com o encontro da vontade humana, e existe um sim. Eu escolhi ser padre, eu tenho as responsabilidades inerentes ao meu sacerdócio, à minha vida e à minha missão. A gente tem missões, por um tempo eu estou aqui, amanhã podem me enviar para qualquer lugar. Entende? Como eu já fui e já voltei. Não importa, são missões que nosso Senhor nos dá. Deus nos chama a viver essas missões. Qual é a sua missão? Eu repito a pergunta. Eu queria falar também de uma missão que é ontológica, é uma missão de ser inerente ao seu batismo, a missão de ser filho. Todo mundo é filho, nem todo mundo vai ser pai. É ou não é verdade? Nem todo mundo vai ser mãe, mas todo mundo é filho. A gente primeiro é filho de alguém, conhecendo ou não, amando ou não. Eu estou indo nas perspectivas para a gente perceber que independe da nossa história. Mas eu sou filho de Deus. Eu estou me comportando como filho de Deus. Como filho de Deus que eu sou, qual é a missão? O que o pai espera do filho? O que o pai esperou de Jesus? Que ele desse a vida pelos seus, que ele amasse. E de repente Jesus ele partilhou a missão dele conosco. Qual é a missão de Jesus? Amar. Em resumo, a missão de salvar é amar, é manifestar o Pai. E eu preciso entender que a minha vida também é uma missão no coração da igreja. E eu queria falar de uma santa que nós vamos celebrar domingo, Santa Josefina Bakhita, essa negrinha que está bem aqui, africana, alguns conhecem, outra não. Ela foi raptada do Sudão
Foi para a Itália, lá foi batizada, pediu o santo batismo, tornou-se freira. Ela não sabia nem ler nem escrever. Sua biografia de pouquíssimas páginas foi ditada e uma irmã escreveu. É tudo que nós temos. Sabe qual que era a missão de vida dela? Ela teve duas na vida. Ou ela era cozinheira ou ela era porteira. Ela foi porteira nos conventos, nas escolas das irmãs da congregação dela, ou ela vivia na cozinha. Conta-se sua história que as meninas todas queriam ser freiras por causa de Baquita. Ela não era professora, entende? Ela não era diretora, ela não tinha autoridades na escola, ela era irmã porteira. As mães tiravam as meninas da escola porque as meninas queriam ser freira. E elas queriam ser freiras porque Baquita vivia a sua... Vivia o quê? Missão. Qual que era a missão dela? Ser? Não, era acolher. Era amar. Alguém que não foi amada na vida. Presta atenção, ela foi raptada. Alguém que não foi querida na vida, presta atenção, ela teve não sei quantas incisões no corpo por giletes, por parte dos seus patrões, e engrossadas no sal grosso. Às vezes a gente corta um pedacinho do dedo, né, aquela tampinha do dedo, quando chuta um móvel, não é verdade? E acha ruim, ou temos até dores concretas, reais. As delas foram provocadas por alguém. Ela precisava disso? Não, mas ela foi marcada igual os móveis, as portas, as casas, porque queriam que ela entendesse que ela era uma coisa. E o Evangelho libertou ela, porque ela entendeu que ela era filha. E ela começou a viver a missão de filha aonde? Na porta da escola, sorrindo e abraçando. Ela transformou uma realidade. Tanto é que na comunidade Nova Aliança, nós temos ela por nossa padroeira, porque nós queremos aprender dela a reescrever a nossa história, o nosso passado, ressignificar. Nós somos capazes de dar sentido ao sofrimento, sim. Nós somos capazes de fazer uma nova história a partir de... E eu estou lhe convidando a você olhar para a sua missão, se você não pensou, ou pensa ela, porque missão não é uma questão de vocação, entende? Eu vou ser consagrado, eu vou ser Nova Aliança, eu vou ser padre, eu vou casar, eu vou ser pai. Não, é uma questão inerente à vida. Eu volto a dizer, viver é uma missão. Ser filho de Deus é uma missão. Amar a Deus é uma missão. Olha o que Davi falou para Salomão: ama a Deus e terás a sua vida bem-sucedida. Ama a Deus, amar a Deus é uma missão que nos garante o quê? Até mesmo prosperidade. Se eu troco o meu domingo, as coisas de Deus, por outras coisas, eu estou pecando no primeiro mandamento. Você já pecou no primeiro mandamento? Não, padre. Já colocou coisas, pessoas no caminho? Imagina, padre. Mas faltou a missa domingo? Muitas vezes, padre. Eu estou colocando trabalho, lazer, descanso, tanta coisa no lugar de Deus. É um raciocínio muito simples. Amar a Deus. E eu preciso viver essa graça. E eu queria tomar com você a palavra que motiva o nosso cerco, que não está na leitura de hoje, mas foi uma inspiração ao Padre Cássio quando ele rezava. A expressão não temas ou não tenhas medo, ela aparece diversas vezes na Escritura, muitas vezes. Alguns autores chegam a dizer que ela aparece uma vez para cada dia do ano, para que a gente escute na nossa vida, não tenhas medo. Mas quando ela foi dita a Israel, ela foi dita tendo em vista uma missão. Escuta, eu vou ler o texto todo. Tu, porém, Israel, meu servo, tu, porém, você que está aqui na Nova Aliança hoje, Jacó, a quem eu escolhi, você a quem eu escolhi.
Tu, a quem eu busquei desde os confins da terra. Se você pensa que você veio a Deus, Ele veio a você antes. Eu preciso só te dizer isso. De longe eu te chamei, eu te disse, tu és meu servo. Eu te escolhi, eu não te rejeitei. Deixa eu repetir esse versículo. Eu te escolhi, eu não te rejeitei. E aí vem o tema: não tenhas medo, pois eu estou contigo. Não tenha medo de quê? Não tenha medo de viver. Não tenha medo da aventura que é viver. Santa Elizabeth da Trindade dizia isso: amar e servir a Deus é uma aventura, e Deus merece esse risco. E como ela morreu? Na câmara de tortura durante a perseguição dos nazismos. Amar e servir a Deus é uma aventura, e Deus merece todo o risco. Não tenhas medo, não tenhas medo. Benedita da Cruz, perdão, Elaine está me corrigindo ali, só com o olhar e eu peguei. Troquei a santa, a história é a mesma, mas o nome dela é Benedita da Cruz, não Elizabeth da Trindade. As duas são carmelitas, mas enfim, é Benedita da Cruz. E continua dizendo a palavra: não te assustes. Tem alguém assustado aqui? Esses dias o José se assustou, né, José? No dia do meu aniversário, você assustou. Lembra? Não te assuste. Existem muitos tipos de susto: surpresa, alegria, mas alguns deles não são tão bons. Não te assustes, diz a palavra, pois eu sou o teu Deus. Olha que bonito. Esses dias, meu irmão, minha irmã, você precisa vir aqui diante do sacrário, diante do Santíssimo, escutar Deus te dizendo: não te assuste, eu estou contigo. Não tenhas medo. Olha que bonito, eu te dou coragem, eu te ajudo, eu te seguro com a minha mão. São palavras de ânimo, são palavras de coragem, são palavras de incentivo, são palavras de esperança, e o Senhor deseja realizar tudo isso nas nossas vidas, em nossos corações. Mas eu tenho que viver e dizer essas palavras para quê? Entenda, para minha missão. Eu tenho que dizer isso para mim mesmo, para a minha vida, e dizer: vida, não tenha medo. E quando eu digo vida, eu preciso convencer. E eu vou conseguir isso sozinho? Não. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso às vezes da ajuda dos irmãos. Nesse cerco, os consagrados, os missionários, aqueles que vão estar na pastoral da escuta, vão estar aqui. Se você precisar de uma palavra de incentivo, eles querem ler essa palavra com você, e eles vão fazê-lo, porque essa é a moção do nosso cerco. Não tenhas medo. Se você não tiver coragem de abrir a palavra em casa e ler esses dias, meu irmão, se você ainda, eu ouso mais, quiser trazer a Escritura, a tua Bíblia, e vir, e antes mesmo de rezar teu cerco, você abre a sua Bíblia, é Isaías 41, o versículo é o 8º. Vou pedir os irmãos para escrever bem grande lá todo o texto. Ali está só 10, mas começa no 8. Lê a palavra antes de rezar o cerco. Vamos fazer essa experiência nesse cerco, tanto eu como você. Leia a palavra e depois começa o seu cerco. Deixa Deus falar com você através dessa palavra, porque ela não foi para o Padre Cássio, ela não é para o Padre Rafael. Hoje eu falei assim: meu Deus, me lasquei, desculpa a expressão. Padre, onde está na liturgia? Eu li, gente, todos os textos rapidinho com os olhos, desde a missa de hoje até quinta-feira passada, e eu não encontrei. E eu: Padre, onde está essa palavra? Não, foi inspiração. Aí eu me lasquei, né? Porque Deus deu a inspiração, foi para ele, não foi para mim. E eu tive que me desdobrar em oração: Senhor, o que tu queres? E eu fui entendendo que o Senhor simplesmente quer falar. Acredito que para cada um essa palavra vai ter efeitos diferentes. Às vezes vai ser efeitos de encorajamento de fato. Às vezes essa palavra vai te ajudar a tomar decisões. E eu já olho para algumas pessoas, e o padre não pode pregar muito, tem hora, porque ele conhece as almas. Mas existem pessoas aqui que estão precisando tomar decisões na vida.
decisões para amar mais a Deus, que vão te tornar mais perto de Deus. Essa palavra é para mim e para você. Não tenhas medo. E repito, se você não conseguir vivê-la sozinha, vem aqui durante esses dias, peça aos consagrados, eles vão estar com a Bíblia em mãos, para ler para você. Pelo menos ler, eles vão ler e rezar, e quem sabe chorar junto com vocês, porque Deus vai fazer em nós primeiro, porque Ele quer realizar na comunidade, como Ele deve ter realizado uma obra no coração do Padre quando ele orou diante do Senhor, porque a palavra não cai na terra sem não produzir frutos. Isso é a Escritura que diz. E ela termina dizendo, tem muitas coisas, né? Vou procurar, vais procurar, mas não encontrarás quem lute contra ti. Você pode até enfrentar muitos inimigos, ninguém vai te vencer. Gente, é muito forte. Eu sou o teu Deus, eu te seguro pela mão. Aí repete de novo, não tenhas medo, eu te ajudarei. Eu te ajudarei. E ela vai dizer aqui que vai tornar-nos uma debulhadora. Em outra tradução vai te dizer um trenó que passa triturando. Eu fiquei imaginando aquelas empilhadeiras, que eu não sei nem sei como chama, quando vai colher soja, que vai passando assim, vai colhendo tudo, sabe, na plantação. Eu fiquei imaginando a gente, tudo lá assim, passando e derrubando tudo. Todos os inimigos, todas as situações, e Deus abrindo o caminho, porque Ele disse, eu estou contigo, eu estou contigo. Eu queria nos convidar a nós vivermos a experiência pela força da palavra, nessa Santa Eucaristia. Diga para o seu irmão que está do teu lado, ele precisa ouvir, não tenhas medo. Não tenhas medo de viver a sua missão. Não tenhas medo de viver, porque o Senhor te segura pelas mãos. E fechando os seus olhos, segura na mão do teu irmão que está à tua direita ou à tua esquerda. Fecha os seus olhos, porque essas mãos hoje vão ser as mãos de Deus para você. Todos vamos fechar os olhos, as crianças, vovô, vovó, até aqueles que têm dificuldade de uma espiritualidade assim. Mas o Senhor vai te ajudar a rezar. Segura aí na mão desse irmão, dessa irmã. Bem baixinho, se você não sabe falar, padre, eu não sei rezar espontaneamente. Sabe sim, reza com a alma. Vai pedindo a Jesus assim, segura nas minhas mãos. Eu tenho medo sim. Segura nas minhas mãos, Senhor. Segura, sim. Fala para Jesus, Jesus, eu estou precisando, eu estou caído, eu estou fraco, eu tenho decepções, eu tenho enfrentado dificuldades no trabalho, provações, circunstâncias, enfermidades. Senhor, eu estou com medo. Conta para o Senhor os seus medos. Senhor, eu tenho medo da solidão. Eu tenho medo, Senhor, dos sofrimentos. Eu tenho medo das podas, das decisões que eu preciso tomar. Eu tenho medo, Senhor. Eu tenho medo, Senhor, de me decepcionar de novo. Eu tenho medo de confiar. Eu tenho medo. Fala para o Senhor os seus medos, meu irmão, minha irmã. Eu tenho medo de perder as pessoas que estão doentes. Eu tenho medo, Senhor, de não conseguir ser um bom pai, de ser uma boa mãe. Eu tenho medo do meu casamento fracassar. Eu tenho medo de não conseguir levar a minha cruz. Eu estou com medo. Eu tenho medo de ver meus filhos escapando pelas minhas mãos, indo andar longe do Senhor. São os meus medos, Senhor. Mas eu te peço hoje, segura nas minhas mãos. Segura firme nas minhas mãos, Senhor. Segura nas minhas mãos, Senhor, e me ajuda. Segura nas minhas mãos para eu passar por essa tribulação, por esse momento. Vai passar. Vai passar.
O Senhor nos envia uma missão. Ele enviou os discípulos, Ele expulsou os demônios. No nome de Cristo, doentes foram enfermos. O que Ele não é capaz de fazer por tua vida? O que Ele não será capaz de realizar por tua história? O que Ele não será capaz de realizar por teu coração, pela tua família, pelos seus? Escute o Senhor dizendo: segura nas minhas mãos, foi eu que te busquei dos confins do mundo. Foi eu que te escolhi, eu te chamei. Você não está sozinho, você não está sozinha. Essa batalha você não vai vencer com suas próprias forças. Santa Águida, a santa que